Então, bom dia. Quero apresentar o Dr. Alexander, nosso convidado de hoje, reumatologista, médico aqui da Divisão de Clínica Médica, e ele vai falar para a gente sobre osteoporose para o clínico geral, tudo que a gente sempre quis saber e tinha vergonha de perguntar. Muito obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, da comissão organizadora aqui das reuniões. Não tenho a pretensão de responder todas as dúvidas que a gente tem, porque é um tema muito difícil, né, sempre com novidades aparecendo, um tema bem abrangente. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês os highlights sobre o assunto, né, para orientar a gente em termos de diagnóstico e conduta em relação a esses casos, né, tentar fazer uma coisa bem prática. Podemos começar? Tudo certo, hein? Muito bem, gente. Então, o que é a osteoporose, em primeiro lugar, né? Basicamente, é uma doença esquelética onde... Então, como eu ia dizendo, né, a osteoporose é uma condição esquelética de fragilidade óssea, basicamente isso, né? Quer dizer, um fenômeno onde há uma redução da resistência mecânica do osso com o consequente aumento do risco de fraturas, né, que é um grande impacto da osteoporose. Qual que é o fator que determina isso? É a chamada densidade mineral óssea, ou bone mineral density, né, em inglês, que é o parâmetro que nós usamos para inferir o grau de resistência óssea e também para definir se um paciente tem osteoporose ou não, como nós vamos ver, né? Então aqui só uma figura ilustrativa mostrando o osso trabecular de uma pessoa normal e o osso trabecular de uma pessoa com osteoporose, né? Como a gente pode ver, existe uma redução no número de trabéculas ósseas e também da sua espessura, né? Portanto, trazendo para este indivíduo aqui uma fragilidade óssea muito mais importante, né? E por que acontece a osteoporose? A gente tem que pensar que o osso da gente é um órgão extremamente dinâmico, né? Onde existem processos contínuos de formação e de reabsorção óssea, que nós chamamos de remodelamento ósseo, né? E a osteoporose acontece tão somente por conta de um desequilíbrio neste balanço entre remodelação óssea, que é mediada pela via dos osteoblastos, como nós nos lembramos lá da histologia, da fisiologia, e da reabsorção óssea, que é mediada pelos osteoclastos, né, que são macrófagos modificados, multinucleares, que fazem a reabsorção das lamelas ali nas lacunas ósseas, né? E qual o fator mais importante que nós temos para este desequilíbrio? É a deficiência de estrogênios, né, que a gente observa principalmente em mulheres pós-menopausa, né? Por isso que a osteoporose é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino. Os estrógenos, sabidamente, eles inibem a reabsorção óssea e estimulam a formação. Então, na falta deles, com o advento da menopausa, começa a predominar um ambiente de reabsorção óssea e, a partir daí, a instalação da osteoporose, né? A reabsorção e a formação óssea, elas também são reguladas por uma série muito intrincada de citocinas, de mediadores, né? Então, por exemplo, a reabsorção óssea ela é estimulada por várias citocinas, principalmente citocinas de caráter inflamatório. Se a gente for ver essas interleucinas IL-1, IL-6 e TNF-alfa, são interleucinas muito presentes em doenças inflamatórias crônicas de caráter autoimune, como, por exemplo, a artrite reumatoide, né? O RANKL é uma outra citocina, que é o ligante deste receptor chamado RANK, que estimula a via osteoclastogênica, né? E a formação óssea também tem algumas entidades solúveis, aí, como a osteoprotegerina, né, que pode inibir a atividade do RANK ligante, e também é estimulada pela atividade de uma via, chamada via WNT, ou via WNT. Por que eu estou colocando isso mais para frente? Vocês vão entender, porque um dos nossos medicamentos disponíveis hoje em dia age exatamente neste ponto desta via WNT, que é uma via que sinaliza e estimula a formação óssea, ou seja, a diferenciação dos osteoblastos. Então aqui, esquematicamente, né,
eu só trouxe essa figura para a gente entender, né, um pouquinho melhor e de forma bem esquemática, né, esse processo, onde eu queria lembrar vocês aqui a importância da via WNT, que é uma via que estimula a diferenciação de células mesenquimais até osteoblastos maduros, né, ou seja, a formação óssea, né. E como vocês podem ver, esta via WNT, ela é inibida por fatores ligados a citocinas inflamatórias, né. Então, este é um dos mecanismos pelos quais o ambiente inflamatório pode reduzir a formação óssea e levar a uma perda de massa óssea com o tempo, tá? Outro ponto importante desse slide é a gente lembrar desse RANKL, né? O RANK, ele é um receptor que fica na superfície dos pré-osteoclastos e osteoclastos, né? E o RANK ligante, que é o RANKL, é uma proteína produzida pelos osteoblastos e pré-osteoblastos e que vai estimular a osteoclastogênese, né? Então o RANKL é um estimulador da reabsorção óssea. Importante a gente ficar com ele aqui na cabeça, porque ele também vai ser importante para a gente entender um outro mecanismo de tratamento que nós temos hoje em dia para a osteoporose. E aqui, só finalizando o comentário, a osteoprotegerina, né, que é um fator produzido pelos osteoblastos e que vai inibir a atividade do RANK ligante, né? Portanto, desfavorecendo a reabsorção óssea. Então, desse slide todo, o mais importante é a gente lembrar da via WNT e do RANK ligante. Aqui ilustrando como de forma bem esquemática também, né, a curva da massa óssea ao longo do tempo, né. Dentro do metabolismo ósseo, nós temos que a gente tem um ganho de massa óssea ao longo da vida e a nossa massa óssea atinge um pico por volta dos 30 aos 40 anos de idade. A partir daí é só ladeira abaixo, né? A gente vai perdendo massa óssea até o final da vida, com o detalhe de que no sexo feminino existe uma perda mais acelerada no ambiente pós-menopausa, como nós falamos, né? Então, principalmente nos 5 primeiros anos após a menopausa, existe um aumento da velocidade de reabsorção óssea que pode levar a uma massa óssea menor, claro, né, em comparação ao sexo masculino, tá? Este pico de massa óssea é um fator muito importante para a gente definir se uma pessoa vai ter no futuro osteopenia ou osteoporose ou não. Isso aí é um fator determinado principalmente geneticamente, né? É ligado à raça, ligado à ingesta de cálcio, uma série de fatores, né? Então, o pico de massa óssea é extremamente importante para definir o quanto no futuro o indivíduo vai ter de massa óssea depois que ele sofrer essas perdas ao longo das décadas. Vocês podem ver que numa faixa etária mais evoluída, ali por volta dos 80 anos de idade, a presença de baixa massa óssea é extremamente frequente. Tudo bem até aqui? Falar um pouquinho do paratormônio e da vitamina D e o seu papel nesta regulação, né? Como vocês devem se lembrar, o PTH, o paratormônio, é um hormônio produzido pelas glândulas paratireoides e que tem por finalidade o quê? Na vigência de hipocalcemia, ele é secretado e ele faz o quê? Ele inibe o efeito da osteoprotegerina, lembra que eu comentei lá no outro slide? Favorecendo o quê? A osteoclastogênese e a reabsorção óssea, né? Não é à toa em que situações onde a gente tem um hiperparatireoidismo primário ou secundário, você tem mais chance de perda de massa óssea ao longo do tempo. E a vitamina D, o que faz, né? A vitamina D que andou tanto na moda aí nos últimos anos, né? Qual que é a atividade primária dela? É disponibilizar o cálcio para a mineralização da matriz óssea, né? O seu principal efeito é estimular a absorção intestinal do cálcio, né? Então, ela participa ativamente dessa regulação e, como nós vamos ver, é um fator extremamente importante da gente ter, de se suplementar e tal, no tratamento das condições de baixa massa óssea, né? Lembrar que a deficiência de vitamina D pode causar questões como hiperparatireoidismo secundário, raquitismo na infância e no adulto a chamada osteomalácia, que é a mesma coisa que o raquitismo, só que na faixa etária adulta, onde ocorre um prejuízo importante da mineralização da matriz óssea orgânica nos adultos. Muito bem, e quais são os principais fatores de risco que a gente tem para que um indivíduo tenha
perda de massa óssea ao longo do tempo. É importante a gente... Aqui eu estou falando não só de fatores de risco para baixa massa óssea, como também para fraturas por fragilidade, tá? Então, ó, primeiro item, história pessoal de fratura por fragilidade na vida adulta. Ou seja, qualquer indivíduo que tenha tido uma fratura, que nós chamamos de fratura por fragilidade, tem um risco aumentado de ter novas fraturas no futuro. O que é uma fratura por fragilidade? É uma situação onde o indivíduo tem uma fratura desproporcional ao mecanismo que a causou, né? No contexto da osteoporose, isso ocorre muito frequentemente com fraturas vertebrais, por exemplo, ou mesmo de colo de fêmur. Claro que a gente tem quedas, né, como um fator de risco importante para a fratura de fêmur, mas qualquer situação onde o indivíduo tem uma fratura não esperada, a gente pode chamar de fratura por fragilidade. Por exemplo, uma paciente que eu já vi, que tinha 40 e poucos anos de idade, ela tinha lá um quadro secundário de perda de massa óssea, ela gostava de surfar, ia na praia e tal, aí um dia ela estava surfando, lá no meio do mar, ela tentou subir na prancha, na água, e só no movimento dela subir na prancha, ela fraturou 2 costelas. Quer dizer, isso não é uma coisa esperada para aquela situação. Né? Outros casos, por exemplo, um outro caso que eu já vi, uma paciente que foi descer uma escada, assim, degraus, né? E era um degrau um pouco mais alto, ela bateu o calcanhar no chão e fez uma fratura de calcânio, né? Então são fraturas que são desproporcionais ao mecanismo que as causa, né? Isso que a gente chama de fratura por fragilidade. Outro fator de risco para fraturas também são os históricos familiares de fratura por fragilidade em primeiro grau, parentes de primeiro grau, principalmente pai e mãe com histórico de fratura de quadril. Isso também é um fator de risco importante. E outros vários, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, o baixo peso, o uso prolongado de corticoides, né? Eu não vou entrar aqui na nossa exposição em grandes detalhes sobre a questão dos corticoides, mas em pacientes que fazem uso crônico, principalmente doses acima de 5 a 7,5 miligramas por dia de prednisona, ou equivalente por um período de pelo menos 3 meses, a gente já começa a ter um aumento do risco de fratura por uma indução da perda de massa óssea, né? Porque os corticoides, eles inibem a formação, estimulam a reabsorção, além de aumentar a excreção urinária de cálcio. A idade avançada, obviamente, e do outro lado, a menopausa precoce, antes dos 45 anos, também é um fator de risco, porque, claro, essa pessoa vai ter uma exposição mais longa, né, ao hipoestrogenismo ao longo da vida, baixa ingesta de cálcio e lembrar sempre das doenças inflamatórias crônicas, principalmente artrite reumatoide, né, recordando aquilo que eu já falei, que algumas citocinas inflamatórias, participantes de doenças autoimunes, também estimulam a perda de massa óssea. E como é que é o quadro clínico da osteoporose? A osteoporose é basicamente uma doença silenciosa, ela não traz sintomas, né, de dor óssea, esse tipo de coisa, isso não ocorre, né? Mas alguns achados clínicos podem sugeri-la, por exemplo, uma perda progressiva de altura ao longo do tempo, de alguns centímetros. Isso pode ocorrer por microachatamentos vertebrais que vão ocorrendo, a pessoa vai perdendo altura. Em consequência disso, ela pode desenvolver uma hipercifose torácica, quer dizer, aumentar, ou melhor, diminuir o raio da curvatura da coluna torácica e retificar a lordose lombar, né? E a principal manifestação, além dessas, é a ocorrência de fraturas, né, como temos tanto falado aqui. E as mais comuns e importantes são as de vértebras, que geralmente são espontâneas, as de fêmur proximal, né, trocantéricas, ou, transtrocantérianas ou de colo de fêmur, e as fraturas de rádio distal, né. As fraturas vertebrais, como eu disse, geralmente elas ocorrem espontaneamente e podem cursar com um quadro de dor aguda, geralmente desencadeado por movimentos abruptos de coluna, principalmente em flexão, né? Geralmente o indivíduo naquele ponto da fratura tem uma dor importante que dura algumas semanas e depois vai desaparecendo, tá? E as fraturas de fêmur e rádio geralmente são pós-traumáticas, como nós já falamos, né? Aqui eu vou mencionar para vocês algumas causas secundárias de osteoporose que eu acho importante que a gente conheça, principalmente em alguns cenários, como, por exemplo, pacientes mais jovens, com baixa massa óssea, nos quais a gente precisa, eventualmente, investigar
se este paciente não tem uma causa por trás, né? Então, doenças endócrinas, hiperparatiroidismo, não preciso nem comentar, que nós já falamos, hipertireoidismo, hipogonadismo e síndrome de Cushing, né? Ou seja, o aumento da produção de cortisol endógeno, tá? Doenças gastrointestinais, principalmente ligadas a quadros desabsortivos, né? A doença celíaca é o mais importante exemplo. As doenças reumatológicas crônicas, que eu já comentei, como artrite reumatoide e lúpus. Doenças neurológicas crônicas, então pacientes que têm transtornos de mobilidade por mielomeningoceles ou coisas do tipo, por exemplo, ou sequelas de poliomielite, por exemplo, podem ter aumento do risco de baixa massa óssea. Doenças do próprio colágeno, como Ehlers-Danlos, que são mais raras, né? Síndrome de Marfan, osteogênese imperfecta, enfim. Lembrar das medicações, principalmente dos glicocorticoides, que eu já comentei, mas tem algumas outras que também aumentam esse risco, lítio, anticonvulsivantes e hormonioterapias oncológicas, né, principalmente naquelas pacientes com câncer de mama que precisam usar inibidores de aromatase, né, a longo prazo, como tamoxifeno ou anastrozol, né. E lembrar também da infecção crônica pelo HIV, que também acaba sendo um risco para perda de massa óssea. Tudo bem? Então lembrar dessas causas é importante no sentido de investigar uma eventual causa secundária num paciente com quadro menos típico, vamos dizer assim. É claro, se chegar uma idosa no seu consultório com 75 anos de idade, né, com quadro clínico típico de osteoporose, você não precisa fazer toda essa investigação, tá? Muito bem, para a gente estabelecer o diagnóstico de osteoporose, é muito importante este exame, que é a tão conhecida densitometria óssea, né, esse é o nome completo. Densitometria óssea de dupla emissão com fonte de raio-x, né? É um exame que utiliza radiação e que pode aferir a massa óssea em vários segmentos do esqueleto. Quais são os segmentos padronizados que nós temos para medir a massa óssea, né, na avaliação da osteoporose? A coluna lombar, no segmento de L1, L4, o quadril, no colo de fêmur e o fêmur total, né? Os outros, como trígono de Wards, por exemplo, a gente não considera, né? O que a gente considera é colo de fêmur e fêmur total, e na impossibilidade, por exemplo, do uso de um desses outros sítios, a gente pode usar o antebraço, né, a avaliação do rádio 33%, que é o chamado rádio distal, né? Isso pode ser útil, por exemplo, em pacientes que têm uma artrose muito avançada de coluna lombar, por exemplo, onde a artrose leva a um ganho de massa óssea por reatividade óssea pela artrose mesmo, né? Ou, por exemplo, se o paciente tiver uma prótese bilateral de quadril e não conseguir fazer a aferição neste sítio, tá bom? Mas não é obrigatório que se faça, ele fica como um sítio alternativo se a gente não puder fazer em coluna lombar ou em quadris, tá? E lembrar também isso que eu falei, como a osteoartrose é um processo que leva a um aumento local da massa óssea por esclerose reacional óssea, é importante que a gente exclua estas vértebras com grau alto de artrose ou mesmo vértebras fraturadas, achatadas, né, na avaliação da massa óssea. Os bons laboratórios que fazem as densitometrias geralmente já excluem essas questões aqui para a gente. O resultado já vem geralmente um pouco mais mastigado, tá? Mas lembrar que isso aqui precisa ser considerado no momento, principalmente em coluna lombar. Tudo bem? Aí, pela densitometria óssea, nós obtemos dois índices, né? A gente obtém a densidade mineral óssea e, através do dado de densidade mineral óssea, nós temos dois dados estatísticos que são chamados o T-score e o Z-score, que eu vou falar em seguida, tá? O que é o T-score? É um comparativo da massa óssea que você obteve naquela leitura com a massa óssea de indivíduos jovens, saudáveis, do mesmo sexo, né? Então isso é determinado populacionalmente e a massa óssea obtida ali no densitômetro é comparada com adultos jovens do mesmo sexo saudáveis. E vai gerar um número, que é o índice T, que é o número de desvios padrão
que aquela massa óssea está acima ou abaixo desta média. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver um índice T de 0, isso quer dizer que a massa óssea daquele sítio bateu exatamente com a média dos adultos jovens para aquele sítio. Se tiver um índice T de menos 1,5, quer dizer que a massa óssea daquele sítio está 1,5 desvio padrão abaixo da média do adulto jovem para aquele sítio, do mesmo sexo, certo? Quando que a gente aplica o T-score? Em mulheres pós-menopausa e homens acima dos 50 anos de idade, né? Que vai ser o nosso foco maior aqui na nossa exposição hoje, né? E com base no T-score, a OMS define algumas categorias. A gente considera um T-score normal maior ou igual a menos 1. Até aí, tudo bem. Quando esse T-score está entre menos 1 e menos 2,5, nós definimos como sendo um quadro de osteopenia. Quando esse índice T está menor ou igual a menos 2,5, osteoporose, né? Então a definição densitométrica de osteoporose é o índice T menor que menos 2,5 naqueles sítios, L1, L4, colo de fêmur, fêmur total, ou no antebraço, se for o caso. A gente leva em conta sempre o pior índice entre estes segmentos, tá? E a gente pode chamar de osteoporose estabelecida quando o indivíduo tem uma osteoporose densitométrica, quer dizer, o índice T menor ou igual a menos 2,5, e pelo menos uma fratura por fragilidade, né? Aí nós chamamos de osteoporose estabelecida. Tudo bem? Só para a gente comparar, isso aqui não vai ser tão importante para a gente hoje, o Z-score é a mesma coisa, só que é a comparação com indivíduos da mesma faixa etária e sexo, tá? Quer dizer, não é com um adulto jovem, tá? Isso aqui geralmente a gente usa em crianças, adolescentes, mulheres pré-menopausadas ou abaixo dos 40 anos, né? Tem algumas recomendações que autorizam a gente a usar o T-score acima dos 40 anos para as mulheres, e homens abaixo dos 50, tá bom? E aí, no caso do índice Z, é mais simples. A gente espera que o Z normal seja maior que menos 2, ou se o indivíduo tiver uma baixa massa óssea para a idade cronológica, um índice Z menor ou igual a menos 2,0. Mas o que vai nos interessar é esse índice T aqui para a nossa finalidade de hoje. Tudo bem? Muito bem. Quando, então, a gente deve fazer exame de densitometria óssea, né? A gente deve sair pedindo para todo mundo? É claro que não, né? Nós temos que adotar uma estratégia custo-efetiva de screening de massa óssea, se a gente pensar do ponto de vista populacional, né? Então aqui eu tentei dar uma harmonizada em algumas recomendações, porque às vezes, dependendo do guideline que você pega, da sociedade que você pega, as recomendações podem diferir um pouco entre si. Mas, em geral, o que se recomenda é que você faça uma densitometria óssea em mulheres acima de 65 e homens acima dos 70 anos de idade, tá? Ou em mulheres pós-menopausadas, abaixo dos 65, ou homens acima dos 50, se eles tiverem algum fator de risco para perda de massa óssea, dentre aqueles que eu já listei, né? Doenças inflamatórias crônicas, tabagismo, etilismo, fratura, etc. Ok? Mas se o paciente tiver uma história pessoal de fratura por fragilidade óssea, como eu contei no caso daquela paciente que fraturou uma costela subindo numa prancha de surf, lá, claro que a gente vai pedir um exame de densitometria para essa paciente. Presença de doenças ou condições clínicas associadas à perda de massa óssea, né? Então, indivíduos com artrite reumatoide, doenças reumatológicas crônicas, doenças endócrinas, síndromes desabsortivas, vale a pena a gente fazer este screening, tá? Uso de medicações associadas à perda de massa óssea. Já mencionei também corticoterapia crônica, uso de hormonioterapia antiandrogênica, né? Ou inibidores de aromatase, por exemplo, tá? E existe uma ferramenta, é que aqui ficou meio difícil de colocar tudo na ordem, mas eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Existe uma ferramenta chamada Frax. Não sei se vocês já ouviram falar no Frax, né? O que é o Frax? É um algoritmo que foi desenvolvido, se não me engano, inicialmente na Inglaterra, e depois foi adaptado e validado em outros lugares do mundo, né? Que permite que a gente faça
uma inferição do risco de fratura em 10 anos de qualquer paciente com algumas características demográficas e com ou sem a realização da densitometria óssea. Então, se a gente pegar um indivíduo qualquer no nosso ambulatório, por exemplo, e resolver fazer o FRAX, mesmo que ele não tenha densitometria óssea feita, a gente consegue estimar um risco de fratura. Se este risco vier intermediário ou alto, a gente faria a densitometria óssea. Né? Quer dizer, este instrumento FRAX pode nos ajudar a gente também a decidir se vale a pena fazer a densitometria ou não. Né? E, claro, a monitorização da terapêutica, se o paciente estiver em uso, geralmente se recomenda uma avaliação anual da massa óssea, se esse paciente estiver em tratamento com algum agente. Ficou confuso? Deu para entender tudo que eu falei aqui? Eu vou chegar lá, peraí, calma. Eu vou explicar. Tá? Outra coisa importante quando a gente vai fazer a avaliação da massa óssea, além da densitometria, é avaliar se o paciente tem alguma fratura vertebral prévia. Né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de radiografias em perfil dos segmentos torácico e lombar da coluna, e existem alguns locais, alguns laboratórios, que fazem um estudo na própria densitometria óssea, chamado de morfometria vertebral, né? Onde, na própria densitometria, eles conseguem identificar se determinadas vértebras têm redução de altura, né? E determinar a porcentagem que essa redução aconteceu. Então, não é uma coisa universalmente disponível, mas que nos pode ajudar neste cenário, tá? Por que é importante a gente fazer isso? Porque, como eu disse, essas fraturas vertebrais podem ser assintomáticas, mas são consideradas como fraturas de fragilidade e, mais do que isso, são muito boas preditoras de fraturas não vertebrais. Quer dizer, um indivíduo que já tem uma fratura vertebral, ainda que assintomática, um indivíduo de mais alto risco para no futuro ter uma fratura de colo de fêmur ou de rádio distal, por exemplo. Tá? Então isso aqui também é importante no início do nosso estudo. Aqui trouxe um raio-x só para ilustrar aqui a gente, é um slide do ACR, né? Esse lado aqui está muito ruim, mas aqui dá para a gente ver, por exemplo, um achatamento vertebral decorrente de uma fratura. Né? Claro que a vértebra, por não ser um osso longo, ela não vai ter uma disjunção como numa fratura de fêmur. Ela vai sofrer o quê? Um achatamento. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de um achatamento, né? A vértebra muitas vezes adquire esse aspecto meio bicôncavo, né? Porque esse achatamento pode ocorrer tanto no platô superior quanto inferior, ou às vezes nos platôs superiores aqui, como nessas outras vértebras. Né? Claro que uma paciente com pelo menos 4 fraturas vertebrais aqui neste exemplo. Né? Estabelecida essa questão, né, da avaliação pela densitometria, pela morfometria ou pelo raio-x, é importante também que a gente faça alguns exames complementares no sentido de avaliar o estado, né, metabólico ali da massa óssea, por exames de sangue, e eventualmente descartar uma causa secundária. É claro que o que vai ditar quais exames nós vamos colher depende de caso a caso. Muitas vezes não é necessário colher tudo isso aqui, tá? Mas o que se recomenda fazer? Níveis séricos de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina, sempre. Dosar um nível sérico de vitamina D, depois a gente vai detalhar isso um pouquinho mais. Recomenda-se fazer uma calciúria de 24 horas para afastar quadros de hipercalciúria, tá? Que também podem levar a perdas de massa óssea. Essa hipercalciúria muitas vezes pode ser até idiopática, tá? Dosar o paratormônio, função tireoidiana, renal e hepática, né? Dependendo do caso, pode ser necessário dosar hormônios sexuais, FSH, LH, cortisol, se houver suspeita de uma síndrome de Cushing, por exemplo, principalmente o cortisol salivar da meia-noite, né, que pode ser uma ferramenta boa para a gente descartar esse quadro. Uma eletroforese de proteínas, principalmente se o paciente tiver múltiplas fraturas vertebrais, para a gente afastar um mieloma múltiplo, por exemplo, né? E se o paciente tiver alguma suspeita de
doença desabsortiva, solicitar eventualmente anticorpos, por exemplo, ligados à doença celíaca, como antigliadina e o antiendomísio. Mas, como eu falei, não são exames necessários em todos os pacientes. A gente geralmente faz até aqui, vamos dizer, né, daqui para cima, né, os demais, caso a caso. Muito bem, então vamos chegando a este ponto aí, que eu já comentei todas essas questões, falar um pouquinho do que interessa, né? Quer dizer, da prevenção e principalmente do tratamento da baixa massa óssea, né? Qual que é o nosso objetivo maior aqui? É reduzir o risco de fraturas, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, que uma fratura de fêmur num paciente idoso é uma condição de altíssima morbidade e também de aumento de mortalidade deste indivíduo. Então, a prevenção de fraturas, tanto vertebrais quanto não vertebrais, é importante para a gente garantir boa qualidade de vida e diminuir a mortalidade que isso pode induzir, né? E como é que a gente vai definir se um paciente tem que ser tratado ou não? A gente vai estimar o risco individual de fratura, né? E como eu já comentei, uma ferramenta importante para ajudar no cálculo desse risco é o tal do FRAX, né? Esse FRAX é uma calculadora que está disponível em ambiente online, né? Se você for lá no Google e digitar FRAX ou FRAX calculadora, enfim, vocês vão cair em sites que tem essa calculadora online, então é de muito fácil acesso, tá? Aqui eu, assim, deixei comentado que pacientes com fraturas de fragilidade ou com índices densitométricos de osteoporose devem sempre ser considerados para tratamento, mas nós vamos detalhar isso daqui para frente um pouquinho melhor, tá? Queria me ater um pouco nessa questão do FRAX aqui, né? Então, o que o FRAX faz? Ele estima o risco de fratura em 10 anos com dados demográficos do paciente e com a densitometria óssea ou não, né? Nós temos já esses dados validados, né, para a população brasileira e essa ferramenta leva em consideração, então, esse risco em 10 anos e não somente a massa óssea, que é o que deve nos orientar na escolha do tratamento. Então, se vocês entrarem ali na ferramenta, vocês vão encontrar essa tela aqui, né, onde nós temos alguns campos a serem preenchidos, como idade, sexo feminino ou masculino, peso, altura e alguns fatores de risco. Por exemplo, ocorrência de fratura prévia por fragilidade, sim ou não. Ocorrência de paciente com fratura, de parente, desculpa, de primeiro grau, principalmente pai e mãe, com fratura de quadril, sim ou não. Tabagismo corrente, uso crônico de corticoide, artrite reumatoide, osteoporose secundária ou etilismo, tá? E aqui a gente pode ou não preencher este campo com dado da densitometria óssea, né, com a densidade mineral óssea do colo de fêmur, tá? Neste campo. E aí a gente faz o cálculo. Eu peguei aqui um exemplo hipotético, né, de uma paciente de 68 anos, mulher, com esse peso e altura, com uma história de pai ou de mãe com fratura de fêmur, né, e que na densitometria óssea teve este resultado aqui, né, um colo de fêmur com esta massa óssea que gerava um índice T de menos 2,3. Se vocês criarem no calcular, ele vai dar aqui para vocês o risco estimado de fratura em 10 anos, tanto de fraturas osteoporóticas maiores, que é o risco geral de fratura, né, que pode incluir vértebra, rádio e fêmur, e só o risco de fratura de fêmur, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que a gente faz com esses números aqui, não se assusta. Então isso aqui só para a gente entender como é que funciona esta ferramenta. Tudo bem até aqui? Feito isso, a gente pode estratificar o risco de fratura, né, que eu acho que atualmente é a questão mais importante que a gente tem para ajudar a gente a definir que tratamento nós vamos fazer para o nosso paciente, né. Nós temos 4 categorias atualmente de risco: risco baixo, intermediário, alto e muito alto, tá? Os pacientes com baixo risco são aqueles pacientes onde você não tem histórico nem evidência de fratura por fragilidade e que tem, por exemplo, uma osteopenia com baixo risco pelo FRAX. O que é considerado baixo risco?
geralmente menos de 10% para fraturas maiores e menos de 1% para fraturas de quadril. O que é considerado risco intermediário? Novamente, a ausência de evidência de fratura por fragilidade e um risco no FRAX de 10 a 20% para fraturas maiores ou de 1 a 3% para fraturas de quadril. Isso é considerado intermediário. E aí, o que é considerado alto risco, né? Alto risco é considerado o paciente que tem um T-score entre -1 e -2,5, quer dizer, um paciente com uma osteopenia densitométrica, que já tenha uma fratura prévia por fragilidade, né? Inclusive, esses indivíduos que já têm fratura prévia, mesmo que tenham um índice de T-score de osteopenia, nós consideramos como sendo portadores de osteoporose, tá? Então, neste caso, nós já enquadramos esse indivíduo como um alto risco. Tá? Se este indivíduo tiver um T-score menor ou igual a -2,5, quer dizer, tiver osteoporose densitométrica. E repito, isso aqui em qualquer um dos sítios. Rememorando, coluna lombar L1, L4, colo do fêmur, fêmur total ou, eventualmente, antebraço rádio 33%. Tá? A gente leva em conta sempre o pior índice entre estes. Se o indivíduo tiver em algum deles um índice T menor ou igual a -2,5, alto risco. Ou, se pelo FRAX a gente tiver um alto risco, que seria o quê? Mais de 20% de fraturas maiores ou mais de 3% para fraturas de quadril, tá? Esses dados de porcentagem, eles são adotados mais nos Estados Unidos, tá? Existe um site aqui, que é o site da Abraço, Abraço com 2 S's, que é a Associação Brasileira, né, de Metabolismo Ósseo, enfim, que se vocês entrarem lá, tem um gráfico que permite colocar ali se o paciente tem alto ou baixo risco, dependendo dos valores obtidos no FRAX. É um dado um pouco melhor adaptado para a nossa população. Mas a gente pode também considerar essa porcentagem como uma coisa para balizar a gente. Tudo bem? Então, baixo, médio e alto risco, até aqui beleza. A coisa fica um pouco mais nebulosa quando nós começamos a falar do muito alto risco, que é uma condição um pouco mais recente, vamos dizer assim, determinada. E os critérios para definir um paciente como tendo muito alto risco, eles também são um pouco heterogêneos, dependendo do guideline que você pega, né? Aqui eu tentei dar uma harmonizada nessas condições, tá? Levando em conta o guideline da Associação Americana, né, de Clínicos e Endocrinologistas e uma recomendação brasileira também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, baseado nisso, a gente pode considerar um paciente como sendo de muito alto risco se o paciente tiver índices de osteoporose na densitometria óssea, com pelo menos uma fratura vertebral ou de quadril prévia nos últimos 2 anos. Quer dizer, se for uma fratura relativamente recente. Tá? Se tiver um índice T menor que -3 em qualquer um daqueles sítios, associado a fatores de risco, principalmente idade maior que 65, presença de fratura prévia por fragilidade ou alto risco de quedas, né? E a gente já considera também como muito alto risco. Se o paciente, independentemente do T-score, tiver fraturas vertebrais múltiplas, né, quer dizer, mais de 2 fraturas vertebrais, ou pelo menos 2 fraturas não vertebrais também por osteoporose. Isso, independentemente do T-score, a gente considera o paciente como de muito alto risco. Outro ponto, se o paciente estiver recebendo um tratamento apropriado para sua baixa massa óssea e tiver uma fratura intercorrente, incidente, ali no meio do tratamento, também algumas recomendações colocam esses pacientes no grupo de muito alto risco. E uma outra possibilidade é se pelo FRAX, isso é lá no o guideline americano que coloca isso, um risco de fratura pelo FRAX acima de 30% para fraturas maiores ou acima de 4,5 para fraturas de quadril. Tá? Então, vamos tentar guardar todas essas informações, porque isso vai ser útil para a gente daqui a pouco, para a gente comentar as modalidades de tratamento, que a gente vai definir conforme o grau de risco de fratura do paciente.
Antes de falar disso, eu vou comentar das modalidades de tratamento que a gente tem disponíveis, né? Tanto não farmacológicas quanto farmacológicas, né? Nesta parte farmacológica, cálcio e vitamina D, nós temos 2 agentes reabsortivos mais importantes, que são os bisfosfonatos e o denosumab, e nós temos hoje em dia alguns agentes anabólicos, que são formadores de osso. No Brasil temos disponível a teriparatida, mais antiga, e o romosozumab, que é mais recente, tá? No exterior existe também a abaloparatida, mas não temos aqui no Brasil. Do ponto de vista nutricional e exercício, sempre aconselhar os nossos pacientes, né? Tentar estimular uma boa ingesta de cálcio, diminuir a ingesta de sódio, né? Diminuir a ingestão de fosfatos, que pode prejudicar a absorção de cálcio, né? Exercícios são importantes, como a terapia adjuvante, principalmente aqueles exercícios antigravitacionais, né? Ou seja, de tração sobre o músculo, musculação, exercícios deste tipo, né? Só tomar um pouco de cuidado com impactos ou exercícios com movimentos muito abruptos de torção ou de flexo e extensão da coluna para minimizar a chance de uma fratura ali durante o exercício. Mas não há uma contraindicação formal para que eles sejam feitos, tá? Do ponto de vista nutricional, em todos os nossos pacientes com baixa massa óssea, independentemente do risco, a gente sempre tem que adequar a ingestão de cálcio e de vitamina D destes pacientes, né? A principal fonte de cálcio na dieta são os leites de origem animal, né? Leite de vaca principalmente, e derivados, né? Também peixes, frutos do mar, vegetais de folhas escuras podem ser ricos, né? Hoje em dia existem muitas pessoas que são veganas, né? E que não consomem leite de origem animal. E eu fui até ver isso e me surpreendi, porque existem alguns leites de origem vegetal, como aqueles leites que vêm de castanhas e de outros, tá? E eles são muito mais ricos em cálcio do que eu imaginava, né? Eles são tão ou até um pouco mais ricos em cálcio do que o leite de vaca. Então, nesta situação, eles podem até substituir a ingesta do leite de origem animal. Quanto se recomenda de cálcio por dia para estes pacientes com baixa massa óssea? Por volta de 1.200 miligramas por dia, no total. Principalmente, se possível, de fontes dietéticas. Isso é um pouco difícil, porque para a gente chegar nesse montante de cálcio aqui, a gente tem que ter uma ingesta de leite de mais ou menos 1 litro por dia. O que é, na maior parte das vezes, não é atingido pelo paciente, porque ele não gosta, ou tem intolerância, enfim, ele toma lá só um copo de leite por dia e tal. Então, o que a gente vê na prática é que o paciente, muitas vezes, acaba tendo que ser suplementado, né? Então, nós temos várias formulações de cálcio no mercado, né? Na forma de carbonato de cálcio, citrato malato de cálcio. Usualmente, assim, se o paciente conseguir consumir ali um copo e meio de leite por dia, com mais algum cálcio ali no resto da dieta, se a gente suplementar por volta de 500 a 600 miligramas, a gente consegue chegar próximo a esta medida aqui, tá? Talvez alguém me pergunte, principalmente os cardiologistas, isso aí não vai aumentar o risco de doença cardiovascular e tal? O que se sabe hoje em dia é que o aumento de aterosclerose ocorre se o paciente fizer uso de cálcio suplementar em altas doses, acima de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Quando o cálcio é obtido pela dieta, este risco não parece acontecer. Então, num cenário como o que eu falei, onde o paciente suplementa ali 500 mg de cálcio por dia, e tem uma dieta normal, geralmente este risco não vai ocorrer, ok? A gente também suplementa vitamina D. Quanto que é o recomendado? 1.000 a 2.000 unidades por dia. Isso aqui pode ser feito semanalmente também, né? Em alguns cenários a gente pode usar 7.000 a 14.000 unidades por semana também, com equivalência a isto aqui, tá bom? E quando presente, corrigir a deficiência de vitamina D. Eu já vou explicar um pouco melhor isso aqui, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho como é que é o metabolismo da vitamina D, né? A vitamina D se origina na pele, né, onde o 7-deidrocolesterol ele é convertido a uma provitamina D através da ação da luz ultravioleta do sol,
né? Esta provitamina D acaba sendo convertida em vitamina D, que é o chamado colecalciferol, né? E o colecalciferol, ele não tem atividade biológica, ele precisa ser hidroxilado em 2 posições. Então, no fígado, a gente tem uma enzima chamada 25-hidroxilase, que transforma o colecalciferol em 25-hidroxicolecalciferol, que inclusive é a forma mais importante de estoque da vitamina D, tá? E nos rins, esse 25-hidroxicolecalciferol, ele é convertido pela 1-alfa-hidroxilase na forma ativa da vitamina D, que é a 1,25-dihidroxivitamina D, ou calcitriol, ok? Então, esta é a forma ativa, que depende, então, da passagem da provitamina D, da vitamina D pelo fígado e pelo rim, ok? Só para a gente rememorar isso aqui. Tá? Então, a principal fonte de vitamina D para a gente é a radiação solar. As fontes dietéticas, elas geralmente não são ricas. A fonte mais rica de vitamina D é o tal do óleo de fígado de bacalhau, que a avó, a bisavó da gente sempre dava na forma de algumas emulsões, emulsão de Scott e tal, que era basicamente óleo de fígado de bacalhau rico em vitamina D. Naquela época, a ideia seria prevenir a ocorrência do raquitismo, né? Mas, bom, a gente não costuma ter esse tipo de dieta, a gente tem até cápsulas para isso que podem ser usadas, tá? Mas a principal fonte é o óleo de fígado de bacalhau. Alguns peixes gordos, tipo salmão e atum, também podem ser boas fontes. Como eu já falei, a principal ação da vitamina D é garantir uma absorção adequada do cálcio para disponibilizá-lo para a mineralização da matriz óssea, tá? Além deste efeito aqui, que é o efeito primordial do cálcio, da vitamina D, né, existem algumas associações que a deficiência de vitamina D já foi identificada. Por exemplo, perda de força muscular com aumento de risco de quedas em idosos, né, aumento de risco cardiovascular, de algumas neoplasias e algumas disfunções imunológicas, com menor grau de evidência. Tá? Mas parece que o que tem mais evidência é realmente essa questão da perda de força muscular com aumento do risco de quedas em pacientes idosos, tá? Então, o que a gente tem que fazer com a vitamina D? Saindo dosando para todo mundo? Também não, né? Nós recomendamos que a vitamina D seja dosada no contexto de prevenção e tratamento da baixa massa óssea, na prevenção de quedas em idosos e nas gestantes. Nessas populações, nós temos indicações mais formais de dosagem da vitamina D na forma da 25-hidroxivitamina D. Esta é a forma que nós devemos dosar a vitamina D no sangue. E o que é considerado um nível adequado de vitamina D? Nesta população aqui, né, de baixa massa óssea, idosos e gestantes, acima de 30 nanogramas por ml, tá? Lembrando que níveis muito baixos, abaixo de 10, podem se associar à osteomalácia, que é como se fosse um raquitismo no adulto, vamos dizer assim, tá? Fora dessas populações, quanto que se considera atualmente ideal? Acima de 20, tá? Então, um indivíduo normal, acima de 20 de vitamina D, ok. Acima de 30 nas nossas populações de maior risco, tá? Se a gente identifica uma deficiência de vitamina D, nós temos que tratar esta deficiência como? Qual que é o esquema mais indicado? Usar 50 mil unidades de colecalciferol via oral por 6 a 8 semanas. Existem formulações já prontas no mercado, né? Depois disso, a gente pode manter com a dose habitual de 1.000 a 2.000 unidades por dia. Se futuramente se reconhecer novamente uma deficiência, pode-se repetir esse esquema até o estoque estar acima de 30 nanogramas por ml. Tudo bem? Aí as nossas drogas, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Eu espero só não me exceder no tempo, que eu já estou falando aqui há 50 minutos. Eu vou tentar ser rápido aqui. Né? Os bisfosfonatos são um dos principais agentes que nós temos para o tratamento da osteoporose. O que eles fazem? Eles são análogos de pirofosfatos e são agentes antirreabsortivos. Por quê? Eles inibem a atividade dos osteoclastos, né? Facilitam a apoptose e diminuem a diferenciação dos osteoclastos, né? Se a gente for usar bifosfonato, lembrar que a
a absorção intestinal deles é muito pobre, então sempre que o paciente for tomar um bifosfonato oral, a gente tem que orientar ele a tomar meia hora antes de comer, em jejum, com pelo menos um copo de água, tá? E não se alimentar durante pelo menos 30 minutos. A gente também recomenda que este paciente não se deite durante pelo menos 30 minutos, por quê? Porque se este paciente tiver algum grau de refluxo gastroesofágico, este bifosfonato que está ali no estômago pode refluir para o esôfago e causar esofagite, né? Então, em pacientes que têm um histórico de uma doença de refluxo muito importante, temos que ter cuidado com o uso de bisfosfonatos orais, tá? E são agentes que são seguros nos demais casos, são muito efetivos para prevenção e tratamento de fraturas tanto vertebrais, quanto de quadril, quanto não vertebrais, né? E alguns cuidados a gente tem que ter no uso mais crônico, né? Porque usos acima de 5 anos podem se associar a algumas complicações, como fraturas atípicas de fêmur, que são fraturas subtrocantéricas, ou osteonecrose de mandíbula, tá? Então, depois no finalzinho eu vou comentar como é que a gente deve se portar em relação ao uso prolongado de bisfosfonatos. Quais são as principais opções que nós temos para o tratamento da osteoporose? O alendronato, que todo mundo conhece, que é uma excelente droga para tratamento, a tal história de que panela velha faz comida boa, o alendronato é excelente opção, na dose de 70 mg por semana, por via oral. O risedronato também é uma boa opção, em 2 esquemas possíveis, 35 mg por semana ou 150 uma vez por mês, né? Este esquema mensal aqui é um esquema que pode ser legal nesses pacientes com menor tolerância digestiva, tá? Temos o ibandronato também na apresentação de 150 mg por mês por via oral, só que o ibandronato não se provou com certeza a sua efetividade em prevenção de fraturas de quadril, tá? Então ele acaba sendo um pouco menos usado, tá? Talvez em cenários onde o paciente tem uma perda de massa óssea mais importante em coluna, ele pode ser mais interessante. E por fim o ácido zoledrônico, né, que é um bifosfonato endovenoso na dose de 5 mg por ano, né? É uma excelente opção também, um bifosfonato de alta potência, né, que podemos usar. Um outro agente antirreabsortivo, um pouco mais moderno, é o denosumab, cujo nome comercial é Prolia, né? O Prolia, ele é um anticorpo monoclonal que tem atividade anti-RANKL ligante. Se vocês lembrarem lá da fisiopatologia, o RANKL ligante é uma citocina produzida pelos osteoblastos que vai estimular a reabsorção óssea na via da osteoclastogênese. Então, o uso do denosumab previne a ativação dessa via do RANKL. Portanto, reduz a formação, função e sobrevivência dos osteoclastos e tem, portanto, uma atividade antirreabsortiva, tá? É uma boa opção de tratamento para osteoporose, por exemplo, com intolerância ou contraindicações ao uso de bisfosfonatos, né? A principal contraindicação ao uso deles é um clearance de creatinina abaixo de 30 a 35 ml por minuto, tá? Então, sempre verificar o clearance desses pacientes antes de começar o tratamento com bifosfonato. Se ele estiver abaixo, o ideal é usar o denosumab como antirreabsortivo, né? Ele é aplicado por via subcutânea, 60 mg a cada 6 meses, tá? Ele tem um custo que, se for mensalizado, é um custo relativamente próximo aos bisfosfonatos de boa qualidade que a gente tem no mercado, tá? E tem um detalhe importante, né? Se com o uso dos bisfosfonatos a gente tem que pensar em interromper o uso depois de 5 anos, no caso do denosumab, existe um aumento rápido do risco de fratura se ele for interrompido sem ser substituído por alguma outra terapia antirreabsortiva, por exemplo, tá? Porque existe lá um recrutamento de células chamadas osteomorfos, que são células que podem gerar osteoclastos, e parando o denosumab, você acaba tendo um aumento agudo de reabsorção óssea, com aumento agudo do risco de fratura, né? Então, sempre que a gente for começar o denosumab, a gente tem que esclarecer para o paciente que ele tem que usar regularmente, ele não pode usar 2, 3 doses e parar, né? Então tem que ser um uso semestral regular por conta desta questão.
Tudo bem? Aí vamos falar um pouquinho dos agentes formadores de massa óssea, né? O mais antigo deles que nós temos no Brasil é a teriparatida, que é um análogo do PTH, né, do aminoácido 1 até o aminoácido 34. Aí vocês podem me perguntar, por que raios um análogo do PTH, que é um estimulador da reabsorção óssea, como é que ele vai fazer uma ação formadora do osso? A questão está na sua forma de administração, que ele é administrado em dose baixa e de forma intermitente, quer dizer, uma vez ao dia, ele tem uma meia-vida curta no organismo, né? E neste contexto ele é capaz de estimular a formação de massa óssea. Quando a gente tem um hiperparatireoidismo, por exemplo, um tumor de paratireoide, a gente tem uma produção contínua tônica de paratormônio. Então aí você aumenta a reabsorção. Mas neste caso nós temos uma ação formadora óssea, tá? Como é que a gente usa? Geralmente na dose de 20 microgramas por dia, por via subcutânea. E quanto tempo é recomendado? 2 anos de uso, tá? E é, novamente, necessário, se a gente fizer o uso da teriparatida, uma terapia sequencial com uma medicação antirreabsortiva, porque senão ocorre também uma perda importante de massa óssea. Problema maior, o custo elevado, né? A gente até consegue obter pelo SUS, por exemplo, naquele contexto de medicação não padronizado, né? Mas para o paciente comprar, às vezes é meio difícil, o custo gira aí por volta de 2 a 3 mil reais por mês, tá bom? E temos um outro formador de osso, este mais moderno e ainda mais custoso, que é o romosozumab, cujo nome comercial é o Evenity, tá? Ele é um anticorpo monoclonal contra uma proteína chamada esclerostina, né? Explicando rapidamente, a esclerostina é uma proteína que inibe a ativação daquela via WNT. Lembra que é uma via formadora, uma via estimuladora para a formação óssea, para a diferenciação de osteoblastos. Então, o romosozumab, ele inibe a esclerostina, ou seja, ele inibe o inibidor da via WNT. Portanto, o uso do romosozumab estimula a sinalização desta via e acaba estimulando a formação óssea, também com algum grau de inibição da reabsorção. Então, ele pode ser entendido, às vezes, até como um agente meio misto, tá? Como eu falei, ele tem um custo bem elevado, ele é usado por 12 meses, tá bom? Na dose de 210 miligramas por via subcutânea também, tá? E, novamente, é necessária terapia sequencial com antirreabsortiva. Então, como tratar, né? Tendo aí estas noções, né, do arsenal disponível. Nos indivíduos com baixo risco, recomenda-se medidas não farmacológicas, né, exercícios, mudanças de estilo de vida, otimização da ingesta de cálcio e vitamina D naqueles moldes que eu já comentei, e reavaliar o risco de fratura depois de 5 anos, respondendo à pergunta que a Carla fez. Nos pacientes de risco intermediário, a mesma coisa, otimizar a ingesta de cálcio, vitamina D, a gente pode considerar o tratamento farmacológico dependendo dos fatores de risco, por exemplo, se um paciente cronicamente dependente de corticoide ou com artrite reumatoide de difícil controle, por exemplo, a gente pode considerar o tratamento farmacológico nesses casos e reavaliar o risco de fratura em 1 a 3 anos se a gente não for tratar. No alto risco, sim, todos eles têm indicação de tratamento farmacológico além da otimização de ingesta de cálcio e vitamina D. No cenário de alto risco, o que se recomenda é um bifosfonato ou o denosumab. E por fim, naqueles pacientes de muito alto risco, além do cálcio e vitamina D, o que se recomenda atualmente é iniciar o tratamento com um agente anabólico, ou seja, formador de massa óssea, ou a teriparatida ou o romosozumab. Né? Seguido depois por uma terapia antirreabsortiva. Quer dizer, nesse cenário a gente usaria 2 anos de teriparatida, 1 ano de romosozumab e depois passaria para um bifosfonato ou para um denosumab, por exemplo. O problema é o acesso a essas medicações, que ainda é difícil, tanto no mercado público quanto no mercado privado. A gente tem que solicitar como medicação não padronizada, né?
e o preço, né? Então, na nossa realidade ainda é um pouco difícil da gente conseguir o tratamento anabólico, mas seria o ideal neste cenário. Se o tratamento anabólico não estiver disponível, o ácido zoledrônico ou o próprio denosumab podem ser opções neste cenário de muito alto risco. Ok? Eu vou finalizar colocando este slide, não se assustem, por favor, tá? Só para a gente sumarizar rapidamente essas recomendações para alto risco e muito alto risco. Essas aqui são recomendações do Colégio Americano de Endocrinologia de 2020, que eu achei bastante interessantes. Isso aqui é facilmente acessável pela internet, tá? Se vocês digitarem lá os guidelines 2020, vocês vão ter acesso facilmente a esse fluxograma, tá? Então, só comentando aqui, os pacientes de alto risco, high risk, o que eles recomendam? Um bifosfonato, alendronato, risedronato, o zoledronato ou o denosumab, tá? Avaliar anualmente, né, a resposta da terapia, o risco de fratura, né? Se o paciente, por exemplo, se a gente entrar com bifosfonato para esse paciente, e esse paciente ficar estável, tiver um adequado ganho de massa óssea com o tempo, e não tiver novas fraturas, a gente pode considerar fazer um holiday, quer dizer, uma suspensão do bifosfonato, depois de 5 anos, se for um bifosfonato oral, ou depois de 3 anos, se for o ácido zoledrônico. Né? Se depois desse período, então, o paciente ficar legal, não tiver fratura, e não estiver mais em alto risco de fratura, a gente pode fazer este feriado, este holiday, essas férias, né, que geralmente são de 2 anos, e a gente pode, se for necessário, reintroduzir a terapia novamente. Isso para quê? Para minimizar aquele risco, né, de fraturas subtrocantéricas, de osteonecrose de mandíbula, que pode ocorrer no uso muito prolongado dos bisfosfonatos, né? Se houver, né, uma perda de massa óssea, uma fratura intercorrente, né, a gente pode pensar em trocar, por exemplo, bifosfonato oral para o ácido zoledrônico ou, eventualmente, até para um formador de massa óssea. Tá? Agora, no cenário de muito alto risco, o que eles recomendam? Abaloparatida, que, como eu falei, não tem no Brasil, denosumab, romosozumab, teriparatida ou ácido zoledrônico. Tá? Se a gente optar pelo denosumab, né, o que se recomenda é continuar o tratamento até que o paciente não esteja mais em alto risco de fratura, quer dizer, anualmente a gente vai avaliando esse risco, vai calculando, tá? E saindo do alto risco, a gente não pode simplesmente parar o denosumab, a gente tem que trocar por um outro agente antirreabsortivo, por exemplo. Né? Se a gente optar pelo romosozumab, se for possível, é recomendado o uso de 1 ano, não mais do que isso, tá? E a terapia sequencial com algum outro agente antirreabsortivo, bifosfonato ou denosumab. Tá? A teriparatida, o tempo de uso recomendado, 2 anos. Tá? Depois desses 2 anos, também fazer uma troca por um agente antirreabsortivo depois. E se a gente optar pelo ácido zoledrônico, né? Neste cenário de alto risco, eles recomendam manter por até 6 anos. Né? Lembrando que no de alto risco, eles recomendavam 3 anos de ácido zoledrônico. No cenário de muito alto risco, 6 anos de ácido zoledrônico. E se tiver uma piora da massa óssea, uma fratura intercorrente, considerar um formador de massa óssea na sequência. Tá? Eu tive que correr até um pouquinho aí, porque passou um pouquinho até do meu tempo, né? É muita informação para passar, é bastante coisa, claro que eu não falei muitas informações aqui, né? Os formadores de massa óssea têm determinadas contraindicações, no caso do romosozumab, por exemplo, se recomenda que se o paciente teve um infarto agudo do miocárdio no último ano, ele não use, porque parece aumentar um pouco esse risco. Né? No caso da teriparatida, se o paciente tiver alguma evidência de doença de Paget, um tumor ósseo, um sarcoma ósseo, alguma coisa assim, ele é contraindicado. Então, tem vários senões aí no meio que eu não tive tempo de comentar, mas eu acho que em linhas gerais é mais ou menos isso. Tá? Eu espero ter conseguido cobrir aí as dúvidas maiores aí de vocês e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Alô? Nossa, adoramos. Eu posso fazer umas perguntinhas rápidas? Claro, imagina. Primeiro, a meta de tratamento em relação à densitometria é a estabilização, é o ganho? Olha, muitas vezes você não consegue ter um ganho de massa óssea muito efetivo, mas se você conseguir estabilizar a massa óssea e fazer com que aquele risco de fratura não aumente, você já pode considerar isso como uma meta, sim. E por que os formadores têm esse tempo preconizado pequeno? Porque foi o tempo no qual eles foram estudados nos ensaios clínicos, né? Não se sabe se acima desse tempo nós temos segurança de manter os formadores de massa óssea. Tá, pelo risco, sei lá, eventualmente de alguma complicação, uma tumoração, alguma coisa do tipo. E só um detalhe, não temos também evidência de que seja seguro usar mais do que um ciclo de formador durante a vida do paciente. Tá? Então, por exemplo, se o cara fez lá uso de 2 anos de teriparatida, não temos informação de segurança se é seguro fazer isso depois novamente, depois de alguns anos. Isso tem estudos correndo, mas não sabemos ainda. Então, geralmente é um ciclo de agente anabólico e depois terapia antirreabsortiva. E eles são considerados de primeira linha nos de alto risco porque eles são mais eficientes ou mais rápidos? Eles são de primeira linha no muito alto risco, né? Por quê? Porque eles teriam eles seriam mais incisivos, por exemplo, na questão da formação óssea e mais rápidos também na redução do risco de fratura. Porque às vezes se você usa um bifosfonato, a redução de risco de fratura, tipo um alendronato, ela é mais lenta. Às vezes no primeiro ano de uso você ainda não tem uma redução tão efetiva, você pode ter até um pouquinho de perda de massa óssea e depois ganhar. Com os formadores de massa óssea, ou mesmo com o ácido zoledrônico, isso é mais incisivo, é mais rápido. O ácido zoledrônico é melhor do que os nossos bifosfonatos? Eles são considerados mais potentes. Né? Então, neste cenário, por exemplo, de muito alto risco, eles podem ser uma opção terapêutica aos formadores. E última, na farmácia de alto custo, a gente consegue o ácido zoledrônico ou o denosumab? Denosumab. Então, como é que nós estamos atualmente? Né? O alendronato a gente consegue no SUS, normalmente, em posto, farmácia popular, a gente consegue. O risedronato, a gente precisa solicitar naquele pedido de medicação padronizada. Né? Os demais, que são o ácido zoledrônico, o ateriparatida e o romosozumab, eles foram incorporados no PCDT, né, que é aquele protocolo de diretriz de tratamento do Ministério da Saúde, mas eles ainda não foram disponibilizados como medicações padronizadas, ainda. Espera-se que isso ocorra brevemente nos próximos meses ou anos, enfim, não sabemos. Mas se você precisar pedir, existe um formulário no SUS que é um formulário de solicitação de medicação não padronizada. Né? Se você justificar direitinho porque você está pedindo, nós temos conseguido sim obter. Tá? O denosumab ele não foi aprovado para inclusão no PCDT. Então aí precisa pedir realmente no formulário de medicação não padronizada. Então no SUS ainda é um pouco difícil da gente obter. Tá? No cenário do SUS é um pouco difícil realmente da gente obter. O mais fácil são os bisfosfonatos orais mesmo. O Léo quer fazer uma pergunta também. Olha lá, Dr. Leonardo Lopes. Bom dia. Alex, parabéns aí pela apresentação. Esse assunto realmente é um assunto complexo, porque são tantas possibilidades, né, que podem ocorrer no cenário clínico prático, né? Então a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: estas causas secundárias de osteoporose, eu sempre interpreto isso na hora que a gente aprende como uma subdivisão assim um tanto didática, né? Porque na hora do atendimento do paciente é muito difícil você, por exemplo, frente a um paciente idoso, ter certeza absoluta que a osteoporose que ele tem, por exemplo, é atribuível somente a um hipogonadismo ou somente a um hiperparatireoidismo, né? Bom, aquilo ali o caso do hiperparatireoidismo, você vai tentar tratar, enfim, é um adenoma de paratireoide, ele vai ser operado, por exemplo, né? No hipogonadismo já é um pouco mais complicado, porque as evidências para a reposição de hormônio masculino cada vez mais apontam que a reposição hormonal parece ser mais maléfica do que benéfica, em especial na questão do risco cardiovascular. Então, talvez repor hormônio masculino para uma segurança óssea
não justifique frente ao risco cardiovascular, enfim, talvez só se houver sintoma sexual, né, que de fato a reposição ela é fortemente eficaz, e aí talvez justificasse alguma coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte: vamos supor que nós tenhamos um paciente que tenha um hiperparatireoidismo, uma mulher, por exemplo, tem um hiperparatireoidismo e ela já sofreu fratura, né? E aí você fez esse diagnóstico de osteoporose, né? Como é que a gente conduz o tratamento desse paciente? Quer dizer, ele deve ser tratado segundo o fluxograma habitual, mesmo tendo uma pretensa causa secundária, ou é diferente nesses casos? Mas seria, Léo, um hiperpara por conta de um adenoma de paratireoide, por exemplo? Paraprimário. É uma causa mais comum, né? O hiperpara primário, um adenoma de paratireoide, doença benigna, que você vai diagnosticar, vai tratar cirurgicamente. Perfeito. Não, eu te perguntei porque pode ter o hiperpara secundário da insuficiência renal, por deficiência de vitamina D, né? Mas nesse caso, Léo, claro, a causa primária tem que ser tratada. Você tem que ir lá operar, tirar o adenoma, né? É possível que o paciente ganhe massa óssea com o passar do tempo? Sem dúvida, uma vez tirada a causa primária. Mas, se ele ainda estiver em alto risco de fratura, mesmo tendo removido o fator causal, eu acho recomendável fazer, sim, o tratamento da baixa massa óssea e acompanhar anualmente, né? Se esse paciente tiver uma resposta excelente ao tratamento, ganhar bem massa óssea, talvez a gente possa, depois de um tempo, até suspender o tratamento, às vezes até de um tempo mais curto do que se esperaria, mas eu acho que isso tem que ser guiado pelo risco de fratura que ele tem, independente da causa de base ter sido tratada ou não. Perfeito, muito bom. Muito obrigada. Infelizmente vamos ter que encerrar, mas gente, teria perguntas aí para mais uma hora. Muito obrigada. Obrigado, gente.